A gente tem uma criança brincando na praça. Ai não, cabelo não, assim. Acho que eu vou fazer um rabo. Deixa solto. Nossa, tá sendo um super caminhão agora. Só porque eu liguei a câmera. Eita, rua! Mas tá bom. Ai, gente, essa camiseta. Ai, eu vou ter que comprar outra, cara. Já tá definhando de tanto que eu uso. Oi, gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Vamos começar o vídeo de hoje. Ele é muito especial pra mim. Do nível assim... muito louco. Eu vou tentar ser imparcial, mas eu não vou conseguir. Não vai dar. Eu sei que não vou conseguir ser imparcial. Porque hoje a gente vai falar sobre Maria Montessori. Eu consegui falar o nome dela errado. É muita emoção. Maria Montessori. Eu já vou começar falando que eu não sei quase nada. Mentira. Como eu gosto muito, eu tento muito ler coisas sobre ela. Eu sigo o Lar Montessori, já vou deixar aqui embaixo na descrição pra vocês irem ficar louco igual eu. O Gabriel Salomão, que é uma pessoa... eu não sei explicar, ele tem uma áurea dele, ele é uma pessoa incrível, que entende muito do assunto sobre a Maria Montessori, a vida dela. Ela, inclusive, eu sigo ele nas redes sociais, ó, stalker eu. E ele foi lá pra Itália, quando ele foi fazer um estudo também. Ele sentou assim, ficou muito perto da mesa que era da Maria Montessori. Eu já ia ter um infarto, né? Consegui lidar com essa situação. Eu acho que ia ficar muito doida nesse momento. Então, assim, sigam ele nas redes sociais, seguem o blog dele, Lar Montessori, tem o canal do YouTube também. E através do blog, vocês vão receber semanalmente tópicos, então, e eu aprendo muito toda vez que ele manda. Maravilhoso. Eu também fiz um curso com ele, que eu gostaria de fazer vários. Mas você tem que investir, isso também é muito importante. O educador precisa ter essa ideia, né, de sempre investir. Então, assim, sigam ele é maravilhoso. Então, eu já vou falando que eu não sei tudo, mas é um tópico que eu me interesso muito, eu gosto do jeito que ela enxergou a criança, que foi a vida dela. Tem um filme dela também, eu vou deixar aqui escrito o título, porque eu já não me recuerdo. E, lógico, por ser um filme... não são todas as coisas que estão... como é um filme, então a gente não pode ter certeza assim, se tudo que aconteceu lá é daquele jeito mesmo. Porque é um filme, é romantizado. Mas, como eu já li alguns livros, né, eu tenho esse daqui. São os grandes humanistas da história, né, então fala um pouco da Maria Montessori. Ai, olha o bem-te-vi, gente, som, não sei se vocês conseguem ouvir o bem-te-vi. Esse aqui é a Bíblia, a criança. Ai, que livro! Um livro maravilhoso, chama A Criança. Tem o Mente Absorvente, que eu também já li. Tem um outro aqui que eu tenho dela. Dela não. São... pera, só um segundo. Nossa, quase quebrei tudo. Esse daqui, que é Paula Polk Lillard e Lynn Lillard Jessen. Esse tá em inglês. É Montessori from the Start. E é pra você fazer em casa. Que quando eu tiver filhos eu vou tentar isso daqui, gente. Vamos ver se vai dar certo. Vão me acompanhando agora, porque quando chegar lá, na época, né, quando for mãe e tiver filho, eu vou falar, então, gente, lembra aquele vídeo lá? Não deu certo, porque a vida é assim. Mas então, Maria Montessori. Esse é um vídeo introdutório, porque felizmente, tem bastante coisa pra falar, daria pra fazer um canal só desse, como é o caso do canal do Gabriel Salomão. E esse vídeo, eu acho que o finalzinho dele vai ter... um começo de uma entrevista que eu fiz. Gente, desculpa a rinite. Que eu fiz com uma amiga minha. Então, e a gente fez por Skype, porque ela mora lá longe. Na verdade, eu que moro longe dela, não sei. E aí foi o que a gente conseguiu fazer. Então foi o que a gente conseguiu fazer. Então a gente fez uma entrevista por Skype. Eu acho que vai entrar uma parte aqui e depois o outro vídeo. Então vamos lá. Eu quero que você, que tá me assistindo agora, você mesmo, comece a imaginar a Itália há muito tempo atrás, lá. Mas aí você pode imaginar o seu bairro também, que vai dar certo. Imagina um lugar que tem um monte de criança
Um monte. Porque naquela época também não tinha televisão, gente. Então tinha muita criança brincando. Muita criança de 3 a 6 anos. Elas não vão pra escola, os irmãos mais velhos estão na escola, os pais trabalham o dia inteiro. Essas crianças não têm o que fazer, tem uma renda baixa, então não tem brinquedo pra todos, ou brinquedo interessante. Elas gostam de chutar parede, pedra, riscar as coisas, enfim, destruir tudo. Conseguiu imaginar? Acho que deu, hein? Então, esse grupo de crianças que começou a aterrorizar este bairro, aí os moradores falaram assim, gente, não tá dando mais, porque eles estão destruindo tudo. A gente precisa pensar em alguma coisa. E aí, o que eles pensaram? Ah, vamos contratar então uma pessoa para ficar com essas crianças em um lugar. Ah, tem um lugar aqui perto do bairro, porque era uma periferia da Itália. Ah, deixa ali então. Então, sei lá, 60 crianças, 20, 30 para essa pessoa, uma pessoa cuidar. Vocês estão entendendo isso? Umas 60 pessoas para ela cuidar. Ok, vamos lá. Pensa que essas crianças que não tinham comida, assim, não era aquela alimentação meio que ok, água não bebiam direito. Uma criança que não brinca, gente, ela parece que o espírito dela não tem vida. Aquela criança que não participa, não faz as coisas, não sei. Se vocês já viram uma criança ou uma foto dessas da MSF, por exemplo, que eu até dou, vocês veem que o olhar, ele é meio sem expressão. Isso, eu tô fazendo essa narração que foi uma das frases que Maria Montessori fez, que ela disse que as crianças tinham um olhar inexpressivo, tá? Então não tô saindo tudo da minha cabeça não, ela escreveu sobre isso. E ela fala que as crianças eram inexpressivas. E as crianças não queriam ir para esse lugar. Elas estavam achando que os pais iam largá-las lá, que elas estavam sendo punidas. E aí quando elas entraram nessa casa, nesse ambiente, nesse lugar que estava limpo, era um pouco espaçoso para elas, assim, né, o ambiente, elas conseguiram identificar uma das mulheres que estavam lá, que ela era filha de um dos moradores. Eu não consegui pegar o nome dela. Era filha do zelador, né? E aí elas ficaram se perguntando se elas iam ser punidas, o que estava acontecendo lá. Até que uma moça vestida de preto foi à frente delas, olhou para elas e falou: "Oi, meu nome é Maria Montessori." Essas crianças mal sabem o que esse momento foi. Que esse momento ia mudar a vida delas para sempre, de algumas crianças ao redor do mundo, porque o método da Maria Montessori... Gente, desculpa que eu tô falando nasalada, que a rinite tá hoje. O método da Maria Montessori é muito utilizado, aqui no Brasil nem tanto, infelizmente. Mas em outros países, nos Estados Unidos, por exemplo, é muito utilizado, muito procurado. Inclusive homeschooling. O que seria isso? Que a vida prática, por exemplo, que ela usa muito, que ela aperfeiçoou e pesquisou sobre isso, que é utilizado nas salas montessorianas, tem sido usado muito nas casas dos americanos. Eles usam muito o método Montessori. Ela fala, né, meu nome é Maria Montessori, e ela fala: "Bem-vindos à casa de Bambini." Bambini. Bambini, em italiano, pra quem não sabe, é criança. Será que eu acertei? Porque eu já pesquisei isso faz tempo. Eu fiz essas anotações faz muito tempo. Editor, se você puder, coloca aqui a tradução de Bambini, só pra eu não fazer errado. Enfim, ela quis chamar aquele lugar de casa, pra que as crianças se sentissem num ambiente amado, seguro e que elas se sentissem pertencentes. Gente, não é maravilhoso isso, vocês pensarem? Ai, esse ambiente acolhedor. Bom, eu vou falar um pouquinho da vida dela. Sim, eu vou colar, porque é impossível você saber essas coisas. Maria Montessori nasceu na Itália, como eu falei, no dia 31 de agosto de 1870. Na Itália, nesse período, a criança, quando ela completava 12 anos, ela tinha que escolher uma carreira, seria um técnico, sabe? Então, por exemplo, cadê que eu vi aqui? Era matemática, uma coisa assim. Ou ela deixava a escola e ela ia trabalhar, eram essas opções. Ou ela continuava e ela ia bem específica na área dela, ou ela ia trabalhar. Mas se você parar pra pensar, pra uma criança que é garota,
Que é, menina, nessa época era muito pior. Por quê? Pra elas iam estudar, as que conseguiam, né, que tinham um valor, né, monetário maior assim. Então, aí elas iam meio que ser prontas pra casar, elas iam fazer bordado, esse tipo de coisa. E Maria Montessori nunca quis isso. Maravilhosa. Desde os tempos de escola, ela sempre gostou muito de matemática, engenharia, essas coisas. Então, quando ela completou 12 anos, ela não queria sair da escola, ela tinha que escolher uma área específica. E aí ela escolheu a matemática. Doida, porque eu com matemática, tô brincando. E essa questão da matemática é muito viva no método dela. Muito. Eu, inclusive, nesse curso que eu fiz com o Gabriel Salomão, numa escola, eu fui entender potência porque ele explicou do jeito do material que ela propôs, porque é muito concreto. A gente aprende a matemática de um jeito muito abstrato. O material dourado foi ela, gente. Então a gente aprende de um jeito muito abstrato, né? O que conta no dedo, 2 mais 2 é quanto, não sei o que. A potência, a raiz quadrada, as coisas são muito abstratas. Mas ela conseguiu deixar tudo de um jeito muito concreto. E isso facilitou a vida. Eu quero muito fazer um curso bem específico, assim, dessas coisas, pra ver se eu entendo matemática. Tudo bem, eu vou ensinar. Mas não que eu não ensine as questões lógicas, né, como o Piaget diz e tal. Mas eu queria entender, porque é um absurdo eu não conseguir... Mas acho que esse é um problema também da maioria dos brasileiros. Mas eu gostaria de entender melhor. Depois que ela terminou os estudos dela, né, em relação à matemática, ela decidiu fazer uma coisa revolucionária. Ela decidiu ser médica. Ela foi a primeira médica italiana. Gente, vocês têm noção? E assim, no livro que eu tava lendo sobre a vida dela, e no filme também ela fala que foi muito difícil pra ela fazer a medicina. Por quê? Não tinha outras mulheres, então ela era a única ali. E ela era muito excluída do grupo, né? Porque os homens não queriam ela lá. A inteligência dela, a presença dela, não queriam. E toda vez, porque eles têm que fazer, eu não sei se a palavra certa é dissecar, gente. Eles tinham que abrir o corpo humano pra poder explorar, pra poder ver os órgãos. Ela tinha que fazer à noite e sozinha, porque ela não podia fazer na presença dos outros homens. E ela até fala numa parte do livro, eu não sei se eu vou achar, que é uma frase que ela fala, que ela quer desistir, porque eu não vou conseguir achar agora. Eu não vou conseguir achar, mas ela fala que ela queria desistir, porque ela tinha um medo, toda aquela questão de abrir ali sozinho o corpo, mas ela não desistiu, gente, ó. Ela persistiu, maravilhosa, ela terminou. Esqueci de falar, a pedagogia em si, o ensinar, nunca foi uma das coisas que ela quis pra vida dela, tá? Deixa isso bem claro. Ela não queria a pedagogia. A pedagogia encontrou ela, olha, foi um encontro. O trabalho na sala de dissecação, parte essencial do treinamento médico, horrorizou Maria. Lidar com cadáveres a deixava nervosa, principalmente porque isso só lhe era permitido depois que os rapazes haviam se retirado. A certa altura, esteve à beira de um colapso nervoso e pensou em desistir do curso de medicina. Então, depois que a Maria Montessori termina os estudos medicínicos, de medicina dela, e aí ela começa a conhecer esse doutor, que eu não lembro o nome dele, e eu não lembro como exatamente isso aconteceu, você tem que ler um pouquinho mais, Stephanie? Não, é que tem no filme. Ela começa a trabalhar com crianças com deficiências, então é questão intelectual, é algumas com questões físicas, e o maravilhoso da Maria Montessori e uma das coisas, né, do método dela, gente, esses aviões, é que tudo ela registrava, tudo. E assim, ela registrava não o que ela achava, é o que ela estava vendo, o que estava acontecendo. E é muito legal ler esses registros dela, as histórias dela, quando ela fala sobre ordem, que tem no livro da criança, que ela fala, você acha que a sua criança tá chorando e tipo, às vezes pode ser também birra ou é por nada. É porque a criança não entende. A criança não entende como a gente organiza o nosso mundo, a ordem dele, como as coisas ficam. Então isso frustra, causa muitas frustrações. Ela conta a história de uma moça que a criança tava chorando muito. E aí a Maria Montessori fala pra ela colocar a blusa, porque ela tava levando a blusa
no braço e ela... Aí a criança parou de chorar. E aí a mulher ficou tipo... Tá acontecendo, Maria? Ela falou, porque na cabeça dela, a blusa você nunca vai levar aqui. A ordem pra ela do universo, do mundo dela é a blusa vestida. Pode parecer bobo isso, gente, mas eu já vi coisas acontecendo que você fala, nossa, criança, por exemplo, com botão, que ela quer sempre o botão fechado da blusa, o zíper fechado. Porque é a ordem dela, do mundo. Seria isso um pouco, assim, pra falar. Mas então, ela começa a desenvolver todas as pesquisas dela, tudo ela registra, tudo. E aí ela começa a ver que ela consegue ajudar outras crianças também. E aí acaba surgindo a oportunidade dela ir trabalhar na casa de Bambini. Então, eu não sei até que ponto isso é realmente verdade, porque é uma coisa que foi contada no filme. Ela vai ficar com as crianças também na casa de Bambini, porque ela vira mãe, isso é verdade. Ela é mãe do Mário, só que ela não pode ficar com ele. Porque aquele doutor lá, lembra aquele bobo que eu falei? Ele não fica com ela por várias questões. Sei lá, as questões dele. Homens. Ele fica com uma outra moça. Então o filho da Maria Montessori, ela é criada por outra pessoa no interior. Assim, ela vai pro interior, fica, né, grávida pra ninguém ver. Porque moças solteiras grávidas na época... Hoje já é meio feio, né? A sociedade não gosta muito, assim. Imagina naquela época. Então ela foi ser mãe solteira em outro lugar, só que ela não poderia ser mãe, né? Solteira mesmo. Então ela dá à luz, a criança fica com essa outra pessoa e ela vai cuidar de outras pessoas do mundo, assim. Bem... Ai... Bom... Eu não quero ficar falando muito, era só fazer uma introdução. A casa de Bambini é maravilhosa, se vocês começarem a pesquisar. Eu vou colocar algumas fotos aqui, eu não, os editores maravilhosos vão colocar. A casa de Bambini foi muito bem pensada, escolhida para ser um lugar aconchegante, acolhedor, como eu falei. Sempre tinha plantas dentro. As crianças tinham autonomia e liberdade de poder escolher o que elas iam fazer, porque isso é o método Montessori também. Então os materiais eram organizados, né, para as crianças poderem trabalhar. Trabalhar não é esse significado que tem para nós, é diferente no método Montessori. Que ela disse também que nem queria que fosse método, e sim uma filosofia. Aí eu falei um pouquinho sobre Montessori com a minha amiga Carol, como eu já falei para vocês, e eu acho que essa primeira parte que vai ser colocada aqui é a nossa opinião de qual que é a maior diferença entre as escolas montessorianas e as, eu não diria regulares, a outras escolas. Tudo bem? Eu espero que eu tenha conseguido falar um pouco e deixar você um pouco assim, instigado de querer procurar um pouco mais. Espero que você tenha gostado. E assiste aí o final, porque eu acho que vou conseguir colocar assim o vídeo dela, ou espera que daqui a pouco, semana que vem, a gente coloca outra parte. Oi, Carol, tudo bem? Tudo bem? Muito legal ter essa conversa com você. E mais incrível ainda a gente poder falar da nossa maravilhosa doutora, Maria Montessori. Eu já falei um pouquinho sobre a introdução e um pouquinho sobre a biografia dela em A Casa de Bambini. E aí a gente tem uma coisa que a gente preparou pra vocês, se vocês estão conseguindo me ver aqui nesse quadrinho aqui, que é sobre o que difere a escola Maria Montessori das outras. Uhum. O que você acha que assim que difere mais, assim, que quando você sentiu, quando você começou a conhecer? Então, a primeira vez que eu entrei numa sala Montessori, eu fiquei meio chocada, assim. Eu falei, meu Deus, Com que é crianças ou sem crianças, quando você viu? isso? Ah, Eu falei, hipnotizaram essas crianças, o que aconteceu, né? Porque era uma paz, assim, muito grande, um silêncio, e crianças trabalhando sozinhas, muito autônomas. E é bem diferente, né, de uma escola tradicional que a gente está acostumada, né? uma escola que diz que é construtivista já é diferente, né? Porque elas estão, como você disse, em silêncio. Eu ainda não tive a oportunidade de ver uma escola Montessori, uma sala com as crianças, só de vídeos. Eu vi sem, e já tem uma harmonia diferente no espaço, né? Exatamente. E também uma coisa muito interessante é que a professora não está no centro, né? Como em outras. Na maioria das escolas, na verdade, né? Então,
a ideia é que a professora não seja o centro mesmo, então que ela não seja. O foco é na criança, então são crianças trabalhando com diferentes atividades, né? Tem uma harmonia, assim, ao mesmo tempo elas estão trabalhando com coisas diferentes E funciona. e funciona, e funciona. Você pode explicar um pouquinho mais sobre esse termo do trabalho? Porque, por exemplo, eu quando não conhecia nada da Maria Montessori, e aí alguém falava assim, ai, as crianças estão trabalhando. Aí você já fica, como Sim, sim. assim? Na verdade, a gente trabalha muito com sensorial, com essa coisa do real mesmo. Então, o que acontece primeiro assim, que não tem cadeira, não tem. Queria uma escola regular, não tem carteira, não tem cadeira. As crianças trabalham no chão, então a gente tem os tapetes, e aí a criança ela delimita o trabalho dela no tapete. Então ela vai pegar um tapete e vai colocar ali o trabalho no tapete e vai trabalhar ali. O trabalho seria Como colocar isso para uma pessoa? isso, para quem não. Na verdade, a gente tem todas as áreas do conhecimento, ciências, história, Geografia, matemática, que ela usava muito, né? linguagem, sensorial, né? Então a gente tem ali um currículo por trás, mas é uma maneira muito sensorial. Então são Atividades. materiais, né, que ela Materiais, certo. desenvolveu, isso. E aí a criança usa esse material e isso é o trabalho. É uma coisa tão difícil de explicar assim, oh, meu Deus, o que é isso, né? Trabalho. E é trabalho, né? Então elas estão trabalhando e, e aí a gente respeita, né, muito esse trabalho, né? Tem um respeito muito grande. Mas acho que é isso, assim, que é o trabalho. Então, são várias crianças trabalhando ao mesmo tempo numa sala Montessori. E é legal porque quando eu fiz um curso com o Gabriel Salomão, ele apresentou um trabalho. E aí ele fala, aham, e ele fala que tem que ser feito da forma mais lenta possível, porque a criança quando vai fazer, né, vai trabalhar efetivamente depois, ela vai fazer na uma velocidade um pouco mais rápida que a da professora. Então, por isso que a professora tem que fazer as coisas com muita cautela, mostrar todos os movimentos e falar os vocabulários, né? Tudo isso. E eu fiquei assim, ó. É uma coisa assim, a princípio, na verdade eu fiz o curso, né? Você faz um curso para você tirar um certificado para ser uma professora montessoriana. E esse curso consiste, além Isso já de. acabou? Tô quase acabando. Só falta a minha tese final. Vai dar certo. E aí é um bombardeado de informações, porque todo o trabalho, né, todas esses materiais tem uma forma muito específica de ser apresentado, meio que uma forma religiosa, assim, de ser apresentado, passo a passo, e tudo um porquê, né? Então não é assim, então não tá presente isso aqui, então, esse curso você aprende, você faz álbuns com apresentações que tem assim 30, 40, 50 steps, né? Passos passo a passo, assim. Então, no começo você fica, meu Deus, né? E aí a experiência vai te dando você fica mais calma, né? Mas no começo é muito. Como que você vai lembrar os 50 steps? É isso, exatamente. Mas sempre lembrando do objetivo do material, mas é o que você falou, a gente faz uma coisa muito delicada, devagar. Minuciosa. E aí a criança é engraçado porque às vezes eles imitam, a gente faz muitos movimentos assim, até às vezes exagerados mesmo, né? Pra ser, é o que você falou, se eles fizerem mais rápido, é ok, né? E eles imitam, assim. Então, por exemplo, você tem que tomar muito cuidado na hora de uma apresentação, porque qualquer movimento que você faça que não condiz com aquela apresentação, a criança pode te imitar, entendeu? Então é bem interessante. Isso é legal também que a gente tem que prestar atenção isso em qualquer escola. Que a criança realmente imita. Sempre, né, a referência deles. Isso. O que mais você acha assim que difere das outras escolas? Quando você olha assim, você fala, essa escola é Montessori. Além dos trabalhos e da organização do espaço, né? Isso, essa harmonia que
fiquei na sala, né? Então, crianças trabalhando de forma independente. Eu acho que é questão da idade também, né? Isso, as salas são agrupadas, então é de 3 a 6 anos. Nossa, não é muito diferente? Como é que funciona isso? Então, assim, são tantos benefícios que a gente tem com isso, né? Porque, assim, primeiro que Maria falava que quanto mais crianças, melhor, né? Se eu não me engano... Os cachorros. Quando ela começou, ela tinha 60 crianças com ela. Ela era sozinha com 60 crianças. E a ideia Pausa, como que ela fazia isso? Exatamente, eu tenho 20, assim. Mas a ideia dela é que, por exemplo, os mais velhos ajudam os mais novos. Então, assim, a professora não precisa estar lá a todo momento para todo mundo. A ideia é que eles sejam autônomos, independentes. Então, é legal que são etapas. Então, a criança começa com 3 anos, ela não sabe nada, ela está ali observando. Ela aprende muito mais com as outras crianças do que muitas vezes com a professora, né? Porque ela está ali observando. Ela se espelha nessas crianças mais velhas, né? É um objetivo. Nossa, eu quero trabalhar com aquele material que aquela criança está trabalhando, tal. E, ao mesmo tempo, a criança mais velha cuida da criança mais nova, tem essa empatia, tem essa paciência. Que é difícil ter hoje em dia. Exatamente. Então, assim, funciona muito essa questão das idades misturadas. Um auxilia o outro e desenvolve uma capacidade ali nessa interação. É bem interessante de ver, assim, os mais velhos ajudando e os mais novos. Enfim, assim, é muito aprendizado, assim, é muito legal. E funciona, não fica... Nossa, mas como os pais, né, às vezes têm essa dúvida, mas como que meu filho de 6 anos tá na sala com uma criança de 3 anos, né? Exatamente. Mas a questão é que é muito individualizado, né? A gente respeita onde a criança tá, o desenvolvimento da criança, e a partir daí... Por isso que não tem assim, esse material é para uma criança de 3 anos. Não. Esse material é para uma criança que tem tais características. Sim, que ela fala dos períodos sensíveis, né? Que ela fala assim, essa criança precisa desenvolver a questão da ordem. Então, ela pode ter 6, 7, 10 anos e ela precisa desenvolver aquilo. Então, o material é isso, né? E, na verdade, todo mundo vai chegar, né, nesse objetivo. Algumas demoram menos, outras mais, mas isso que é legal. A gente vai sentindo ali o que a criança nos mostra o que ela precisa, e a partir disso a gente vai guiando, né? Na verdade, a professora é um guia, né? É isso que eu ia te perguntar, porque ela deve anotar o tempo todo. Sim, é totalmente uma pedagogia científica mesmo, né? Tudo que ela amava. Tudo que ela... Não é que ela supôs nada, assim, ela observou muito, muito, muito as crianças e ela anotava tudo. Então, assim, a gente também como professora, porque é um desafio, né? Você tem que dar conta de muitas coisas. Eu tô tentando, anotar. Anotar. E, assim, o legal é que é anotar o que acontece, não o que você acha. Muitas vezes a gente julga, né? Sim. A criança tá chorando porque não sei o que, não sei o que. Você nem sabe, às vezes, o que aconteceu, né? Não. Então, assim, anotar fatos sem julgamento, né? Que é muito difícil, né? A gente tem essa tendência de julgar sempre. É o tempo todo. Ó, tem um easter egg aqui do lado. Eu não sei quando vai esse vídeo pro canal, mas é um easter egg. E ó, eu estou com a música do... A música não, a blusa do Beatles. É que a música tá dentro da gente.